vocês, Pablo Marçal! Trazendo uma convidada agora. O nome dela, antes do nome dela, ela é influenciadora digital, tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Eu não sei o que ela faz, que na hora que ela começa a falar no podcast, alguém corta, e o corte desse podcast dá milhões de visualizações. Ela é educadora parental, palestrante, tem 23 anos, mentora de mães que busca um futuro extraordinário. Vocês estão curtindo essa versão minha lendo as coisas? Meu Deus! Traz aí, como é que é o negócio aí? Eu gosto disso aí, hein? Eu sei que está assistindo isso aí no YouTube ou em algum lugar no planeta Terra. Escreve aí que a sensação que você está tendo é o Marçal está copiando alguém. A verdade é que a vida, a modelagem é cópia. Na vida as pessoas ficam querendo ser originais, mas elas esquecem que o negócio é ser autoral. Colocar um tom seu e não ser original a ponto de fazer algo que ninguém nunca fez. Se você trabalha, você está copiando um cara que trabalhou há milênios atrás. Se você tem empresa, você está copiando alguém que foi empresário há 400, 500 anos atrás. Ou seja, seu problema não é copiar, seu problema é não colocar a sua ênfase, não colocar a sua essência, não colocar a sua energia. E agora nós vamos receber uma convidada. Tem música também na hora? Música também. Pra você saber, eu não ensaiei, eu não sei o que é isso aqui, para mim, estou nem aí. Eu quero é curtir, eu estou muito satisfeito. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Uma salva de palmas para vocês. Vamos junto. A nossa convidada, que vai entrar aqui neste ambiente agora, é Sami Sampaio. Seja bem-vinda, Sami! Seja bem-vinda. Gente, que chique isso aqui. Tem banda ao vivo e tudo. Tem banda e tudo. Muito obrigada. Fique à vontade. Eu tô me sentindo fritada aqui. Você vai sentar também? Não, mas não vai ser fritada não. Vai Vou ser mais sentar tranquilo. Aqui. Esta é a Sami Sampaio. Primeira coisa que eu pensei, gente. Sami. Primeiro, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por ter atendido esse pedido. A primeira coisa que eu pensei, Sami, a Sami não chama Sami. É verdade. Só as pessoas Sami, mais como próximas é que é o sabem. nome da Sami? Na verdade, meu nome é Carol Sampaio. Isso aí. Só que aí, quando eu pensei no nome artístico, tem uma produtora de eventos, chama Carol Sampaio. Aí eu falei, pegaram o meu nome, né? E aí eu pensei em Sampaio, Sami. Não faz muito sentido não, tá? Mas foi bem. Sami, qual que foi a inspiração? Então, foi uma marca que você viu? Uma empresa? Não, na verdade na escola chamavam pelo sobrenome, né? Sampaio. E aí diminuíam, ficou Sam. Aí eu botei o Mi no final e engajou. Tá, como é que você descobriu esse negócio de influenciar mulheres? Você tá nessa busca agora de ativar mulheres e ensinar essa forma de cuidar dos filhos de uma forma diferente, que eu penso que as pessoas nem treinam seus filhos, né? Sim. Uma geração que está, pela primeira vez na história, essa geração é a geração que os filhos têm um QI menor que o QI dos pais. O que te despertou? De onde você tirou isso? Olha só, eu sempre, desde criança, eu quis ser mãe. Exatamente porque eu não tive uma referência muito boa de mãe. Então eu cresci pensando, eu vou fazer diferente. Eu casei muito nova, com 19 anos, eu tive o meu primeiro filho. E eu comecei a estudar sobre, porque eu realmente queria fazer diferente. E eu me deparei num universo gigantesco sobre educação parental. E eu comecei a perceber que, poxa, quando você vai construir uma casa, que eu sei que você tem um monte, né? Quando você vai construir uma casa, você chama qualquer cara, ou você chama um cara estudado, que sabe o que vai fazer, porque é a estrutura da sua casa. Se não tiver um alicerce bom, ela cai. Primeiro Você também constrói? Então, não. Mas eu vou fazer o mastermind lá com você. Daqui a pouco eu tô nadando. A melhor parte não é nadar, é ensinar logo em seguida. Não, mas primeiro eu tenho que aprender. No dia seguinte eu tô ensinando também. É isso aí. É o seguinte, todas as vezes
que uma pessoa se enxergar, o que ela consegue aprender rápido, ela vai fazer o quê? Ela vai para o nível 2 disso. O nível 2, para quem não sabe, qual que é a câmera? Essa aqui? Você já viu que a sua câmera fica ali? A minha Na hora câmera que é você ali, quiser ó. falar ali e tal, você dá Tá uma olhada bom. para lá. Ela tem uma lente poderosa. Todas as vezes que a pessoa quiser reforçar com o CREB1, né, quimicamente no cérebro, um aprendizado, o que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa ela vai ensinar imediatamente, que é o maior nível Sim. de retenção cognitiva de um conhecimento. Então, às vezes as pessoas gostam de zoar isso, mas tem gente que às vezes sabe mais que você sobre treinamento de filho, mas não ensina. E o que eu curto, e um dos motivos que eu te chamei, é porque você, mesmo na adversidade, você mesmo sendo nova, você está se propondo a ajudar. E engraçado Sim. é que a pessoa que sabe mais que você, ela de forma nenhuma fez o que você está fazendo. É. Então você tem meu extremo respeito por isso. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente vai fazer um ping-pong, eu faço pergunta, você faz pergunta também, mas me fala uma coisa. Quando você começou a falar de filhos, não te deu uma síndrome do impostor? Assim, tipo, será que eu tenho que falar disso? Não, você acredita? Mas é porque eu sempre fui assim. Eu sempre falei com autoridade porque eu não falo besteira, eu vou pesquisar. Então eu comecei a aprender sobre córtex pré-frontal, quando que ele ele termina de se desenvolver, que é dos 24 aos 26 ali. Estudei sobre primeira infância e tudo mais. E isso que você falou sobre a gente aprende mais ensinando de fato, tanto que no método Montessori a gente mistura as idades das crianças. Então as de 3 é uma turma de 3 a 5 anos assim da primeira infância. Os mais velhos aprendem ensinando e os mais novos reproduzindo os comportamentos do mais velho. Então é um padrão de ensinar e aprender muito bom e que realmente funciona, de fato. Por isso que eu dou embasamento para o que você fala, quando você fala que estava ensinando. Porque a gente aprende muito mais ensinando, né? Muito mais. E o que é seu sonho em relação às crianças do Brasil? O que é uma coisa que toca seu coração? Na verdade, meu sonho envolve as crianças do mundo inteiro. Eu vou revolucionar a educação no mundo. A banda treinou um negócio ali, ó. Vamos só ver se funciona. Fala assim, ó, eu vou tentar fazer, vai. Nossa, eu me recuso a falar um negócio desse. Só para acionar o gatilho de alguém ali, deixa eu ver. Eu vou tentar fazer. Tenta, não consegue. Quem tenta não consegue. Esse é um driver mental para você que está assistindo. Esse programa é o programa mais perturbado que você já viu. Porque você vai ver essas pessoas tocando drivers mentais na sua cabeça. E nunca mais você vai esquecer disso. Nunca mais você vai esquecer o driver mental de quem tenta. Não é quem tenta. Quem tenta não consegue. Por que se Muito tenta não consegue? Porque isso é só um ensaio mental. Você tem Sim. que testar, você tem que fazer. É interessante que a Sam, o sucesso dela não é de graça. Vou te falar por quê. Porque eu falei, vai aí, fala, tenta. O que ela fez? Ela repunou. A mente dela pensou assim, eu não vou falar nem de brincadeira, mano. E é isso que você vai ganhar nesse programa. Você vai, além de conhecer pessoas, entender a sua história, os drivers mentais que essas pessoas carregam, e a gente vai ficar atormentando a sua alma aí. Me fala uma coisa. Você sabe que a minha frase para isso é: quem tenta é o diabo. Quem tenta é o diabo. Meu papel é fazer, né? Se não for fazer, não faz. Então eu faço ou eu não faço, né? Eu gosto quando alguém fala, o Pablo é ostentador. Eu falo, não, eu sou os fazedor. Ostentador é os que tentam mostrar alguma coisa, não realiza. Vocês tinham que pôr uma música para rir, entendeu? Tipo, putz. Ô, pessoal aí do som, do LED, vocês podiam usar o putz no programa também. Cadê o putz? Consegue pôr aí mesmo atrasado? Deixa eu ver. O putz, sabe, é uma forma da gente falar assim, nossa, é eureka, luz, sabe, na mente, tipo, muito bom. Trouxe clareza. Agora ele vai aparecer aí, tá com um delayzinho, é a internet de escada, né? Girar a manivela aqui. Outra coisa, o pessoal do som, vocês tinham que colocar um hipercardioide pendurado sobre a plateia, vocês não colocaram, eu detectei isso aqui. Não vai sair as risadas. Não vai sair as risadas. Deixa eu ver aqui, eu vi uma placa de risada, igual na Praça Nossa, deixa eu ver, traz aqui. Não é possível, olha isso aqui. Eu sempre, gente, muito chique. Eu sempre acreditei que a risada da Praça é Nossa era uma risada gravada. Eu vou mostrar aqui, você consegue rir? Sem graça nenhuma, deixa eu ver se consegue. 1, 2, 3 e vai. Mano, é a Praça é Nossa. Muito bom, obrigado, gente. Incrível. Sabe, me fala uma coisa. Como é que você vai chegar nessas crianças do mundo inteiro? Então, eu já pensei em várias formas. Já pensei em construir um estádio para fazer um treinamento, né,
Já pensei em criar uma colaboração com Harvard ou qualquer outra faculdade que esteja Você pensa em uma grande, potência. né? Se for pensar pequeno, Construir eu estádio, vou. você não aluga o estádio. Então, na verdade, eu fiz uma reunião com meu irmão mais velho, que ele é o doido que pira nas minhas ideias. E aí eu comecei a chorar falando, mas as crianças do mundo inteiro, elas precisam mudar. A gente precisa... Eu estava falando, tá vendo? Ó, o TDAH é fogo, né? Eu estava falando do cara construir a sua casa. Então, por que para construir o alicerce da tua casa precisa ser um cara que sabe o que está fazendo, mas para construir o alicerce da humanidade, qualquer um faz? Ninguém ensina a ser pai e ser mãe. E eu passei por isso. Eu não tive estrutura. Quem não foi tive... sua inspiração? Porque você falou que na sua formação você teve um déficit nisso. Sim. Mas quem que foi a pessoa que falou assim, ó, você, né, pensou dentro de você, eu vou colocar essa pessoa na posição de alguém que realmente ensina isso e alguém que eu vou me inspirar. Quem é essa pessoa? Olha, meu pai é o cara mais sábio que eu já conheci na minha vida. Ele morou 3 anos na floresta amazônica para procurar alienígena. Seu pai? O cara é fera. Ele achou? Voltou embora, né? Acho que não achou, não. Seu pai tá igual o meu. O meu, a gente foi lá pro garimpo em Paraíso do Tocantins, é quase achar alienígena também, não achou nada. Ou achou e voltou outro cara no lugar dele, você tá até hoje. Você acredita que tem alienígena? Menina, eu acho que... Eu acho que você está selecionando as palavras. Você podia ir direto no ponto, assim, sabe? Você acredita ou não? Eu acho que não faz diferença se eu acredito ou não. Que vai dar um corte isso aqui. Deixa eu te Não, perguntar. é sério, não faz diferença eu acreditar ou não. Sabe por quê? Porque se existe, a gente não tem capacidade de alcançar seres tão evoluídos. E se não existe Você também... quer falar isso com o alienígena mais evoluído que a gente? Você acredita que a gente é tão assim? Faz a mesma pergunta para mim que eu vou te dar uma resposta. Se eu acredito em alienígena. Como você acha que funciona o sistema? Eu comecei com como, né? Uma salva de palmas para ela. Foi direto no como. Ela tá destravada. Como você acha que funciona o sistema do universo, assim? Olha, sim, entendendo quem Deus é e a capacidade dele de geração de recursos e não fazer nada com desperdício, não faz sentido ele ter criado tantas galáxias e tantos planetas. À toa, né? À toa. Eu olho para Marte, por exemplo, estou vendo o Elon Musk querendo atacar Marte, né? Eu acho que ele está mirando em Marte para acertar outro planeta, vai esbarrar em outro. Em vida, eu acredito que ele não chega lá. Só que lá parece que teve uma condenação naquela Terra. Ali tem muitas características parecidas com a Terra. E meu sentimento, né? Eu sou aficionado com tudo que é espacial, tudo que é cosmologia, astronomia. E meu sentimento vendo Marte é que ali passou por uma condenação. Condenação de quem? Conhecendo a Deus e a sua poderosa palavra que não tem fim, eu nunca vi o que Deus faz. Deus não faz coisas vazias. Sim. Lá em Gênesis está escrito assim, e a terra era sem forma e vazia. Ali é uma condenação. A maioria dos teólogos define isso. A terra passou por uma queda, né, por uma condenação. Então, se você for olhar, a gente tem medo da expressão alienígena, porque alguém não achou isso na Bíblia, lá em mais de 30 mil versículos. Mas é muito difícil imaginar que Deus criou tantas coisas grandiosas sem função nenhuma, sem propósito nenhum. Então você acredita em alienígena? Eu acho que alienígena é um apelido pejorativo É um para a gente extra, definir né? algo. É porque se eu falar, igual você está evitando falar, eu não vou falar para você que não existe, porque é uma tolice falar que não existe. Se eu falar que existe, é uma crença. Exato. Mas olhando para a capacidade Uma geradora pressuposição infinita daquilo que Deus cria, eu imagino que não tem nada mais poderoso que a gente. Eu e você. Não tem ninguém mais poderoso. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Viu, mas você acha que já teve alguma coisa em Marte? Eu já acho que vai ter alguma coisa em Marte, porque o Sol tá pegando fogo lá, né? Uma hora vai ter que botar combustível. Sim. Você não acha que os planetas estão movimentando assim? Por isso que estão com tanta pressa para ir pro próximo? Não, em 5 bilhões de anos, 2 galáxias vão se colidir, que é a Andrômeda e a galáxia nossa, chamada Via Láctea. Em 5 bilhões de anos, eu acho que vai demorar um pouquinho. Então, assim, existe sempre um processo de expansão e transformação. Sobre Marte, depois você pesquisa, e quem estiver assistindo quiser pesquisar, tem uma planície lá, um negócio que parece que sofreu um ataque aquele lugar ali. É só um sentimento, né? Não é nem uma exposição, é um feeling. Eu acredito que ali já foi algo com vida
e aquele lugar foi destruído. Não sei se foi o próprio alienígenas, ou se alguém daqui no passado fez isso. É assim, é complicado, porque eu não acredito que alguém que é ilimitado como Deus faria tanta coisa vazia, sem ordem, sem propósito. A ordem está aí, tá aí, né? Você olha, por exemplo, para Saturno. O Saturno é um aspirador de pó da Via Láctea. Mas esse assunto me interessa, eu quero conhecer seu pai. Meu pai é o cara mais maneiro que você vai conhecer na vida. Assim. Sabe uma coisa que chamou minha atenção? O segundo homem da Microsoft investe bilhões em ufologia, que é sobre OVNIs, sobre vida fora da Terra. Aí eu penso, como que o cara investe tanto dinheiro numa coisa que não existe? Se esses caras estão caçando algo. Eu sei que a corrida espacial é sobre frete de minério. Sim. O negócio é minério. Mas depois eu quero que você me passe isso aí em off. Eu quero conhecer seu pai para entender a cabeça dele. Tá bom. Mas então, aí o meu pai, ele foi uma grande referência. E ele sempre falava para mim assim, a sabedoria grita nas esquinas. E aí eu era pré-adolescente, né? E eu ficava, sabedoria grita nas esquinas. O que será que isso significa? Eu fui crescendo e eu fui entendendo. Se você ficar parado numa esquina, você vai ver várias pessoas passando. E se você analisar, cada uma tem uma história. Cada uma está passando por alguma coisa naquele determinado momento. E você consegue ver, mesmo sem nem falar com a pessoa, mesmo ela nem parando. E se você for inteligente, você aprende com o exemplo delas. Você não precisa vivenciar as coisas. Então, a minha grande referência de maternidade foram grandes mulheres que passaram na minha vida, e não foi uma só. Isso que foi bom, porque com cada pessoa eu aprendi uma coisa especial, sabe? Eu sempre foquei no melhor de cada pessoa. Essa frase do seu pai, ele é uma frase de Salomão. Lá em Provérbios está escrito assim: a sabedoria grita nas esquinas. Gente louca. Gente louca. Até quando vocês vão desprezar a sabedoria? No final, rirei de vocês. E é tão poderoso isso que você está falando, porque a sabedoria está na esquina. Enquanto você foi falando, eu pensei, que cor que é isso que ela está falando? É quem está em movimento e quem observa. Sim. Tem duas sabedorias, a vertical e a horizontal. A horizontal é a experiência. A gente tem que sentar e ouvir uns aos outros. Sim. Isso vai fazer uma diferença assim absurda. Se você fosse ensinar para o seu filho hoje sobre esse negócio de alienígena, eu gostei desse assunto, o que você falaria para ele? Você que é uma educadora infantil e está ajudando mães a treinarem seus filhos. Nossa, bem específico esse assunto. Na verdade, eu tenho vídeo no meu Instagram, o Jake, ele é apaixonado pelo espaço sideral, e não fui eu que influenciei, eu juro. Ele sabe o nome de todos os planetas, ele sabe a característica. Eu nem sabia que Saturno era um planeta gasoso. De Saturno para frente não tem superfície terrestre, é uma bola de gás concentrada. Eu aprendi com meu filho de 4 anos. Então ele é completamente apaixonado. Eu acho que sobre isso ele me ensina mais do que eu. Compro os livros e acompanho o processo. E ele já me perguntou sobre se tem pessoas morando nos outros planetas. E aí eu falei, bom, não tem superfície, não tem como, mas a gente não sabe, filho, porque Deus é todo poderoso, Ele pode criar tudo. O que você acha das pessoas que dizem, afirmam categoricamente que ninguém nunca saiu da Terra? Como que eu vou saber? Essas pessoas, elas acreditam nisso porque elas formaram essa opinião. A pergunta é assim, o que você acha das pessoas... Não, começa com como. Como o seu cérebro se comporta, percebendo pessoas o terror que do Pablo declaram Marçal veementemente que o homem nunca saiu da Terra. O que você pensa sobre elas? Não estou falando sobre a saída, estou falando o seu pensamento sobre elas. Eu quero pegar a sua frequência. Como você avalia isso? O meu pensamento sobre elas é que, para elas terem concluído isso, elas pesquisaram e estudaram sobre. Se elas só acham isso por achar e não estudaram, aí são pessoas estúpidas. Você acredita que o homem saiu da Terra? Então, eu não estudei muito sobre... Falaram que tem uma camada que é radioativa, tem um espaço de espaço depois da Terra, e depois tem uma camada radioativa que não seria possível um ser passar por isso. Ouvi falar, não estudei, então eu não formei opinião sobre, entende? Porque assim, se eu fosse... eu sou apaixonada em estudar, então se eu pegar para estudar física nuclear, física quântica, física de tudo quanto é tipo... Aí sim eu vou formar uma opinião. Porque eu só formo opinião quando eu realmente pego para estudar e falar... eu quero, igual religião.
Eu estudei judaísmo, eu estudei umbanda, candomblé, eu estudei cristianismo. Hoje eu sou cristã, na verdade eu cresci na igreja, mas eu não sou muito de acreditar em qualquer doutrina que me ensinam, não. Eu gosto de... Então o pessoal está mandando foguete e está escondendo ele na Amazônia, então. Vou mandar meu pai lá para resolver isso aí. É o seguinte, o que é a principal dor de uma mãe solteira? Hoje quase 50% dos lares no Brasil, eles são liderados por mulheres. O que é a principal dor delas, que você acha? Eu vou te falar que eu descobri uma coisa que se chama mãe solo. E uma mãe solo nem sempre é uma mãe solteira. Existem mulheres que não têm a figura de autoridade masculina dentro de casa. E essas crianças, elas são 100% prejudicadas por isso. Até mesmo o relacionamento delas com Deus, né? E a maior dor de uma mulher que é solo, né? Não solteira, ela é solo, ela tem todas as responsabilidades, eu acho que é a sobrecarga. Não só física, não só de forma financeira e prática, mas emocional. Sim, você que está na posição de alguém que quer transbordar e ajudar essas mulheres, olha naquela câmera lá, o que você falaria para elas? Ela está te assistindo agora, qual que é o recado que você dá para elas? Tudo que você passou até aqui, principalmente na sua infância, foi importante para você ser quem você é hoje. E mesmo que você não tenha tido boas referências, a sua identidade imposta, que foi imposta na situação que você cresceu, não precisa ser a sua identidade decidida, que é quem você decide ser. Você pode ser diferente. E é difícil, não é fácil. Mas existe um jeito. A gente pode criar um método de acordo com tudo aquilo que você vive, que é o seu ambiente diferente do meu, dela. Todos nós temos realidades diferentes. Mas é possível e você não está sozinha. É uma coisa que muitas mulheres no mundo inteiro passam. O que você acha das... Aplausos! Cadê a plaquinha? Tem gente dormindo aí. Vocês têm que... É porque às vezes mexeu com essas mulheres, elas na hora que você falou ali... A outra mulher também, que está com a placa? Foi isso que aconteceu. Você mandou um recado, mexeu com o coração delas, elas ficaram assim... Ah, gente, eu sou inimiga da timidez, né? Pelo amor de Deus, eu... Me fala uma coisa. Eu tenho uma impressão, quando eu vejo sempre um vídeo seu com seu filho, que você é bem interessante para ensinar seu filho. Mas conhecendo seu filho, eu acho que ele tem um QI, assim, de longe, eu acho que ele tem um QI extraordinário, fora da média. Meio que gênio mesmo. E como que você tira vantagem falando que você é boa para ensinar, sendo que o garoto já é um gênio e fica explicando coisas sobre o planeta? A maioria das crianças não são assim. Você arrumou um material genético coreano, você tem uma tecnologia diferente do povo brasileiro. O que você acha disso? Como é que é? Made in Brasil com tecnologia coreana, né? Menina, então, mas analisando, comparando mesmo com outras crianças, eu acho que o Jake, ele não tem essa coisa de genialidade, assim. Mas foi tudo montado desde que eu estava grávida. As músicas que eu ouvia, a forma que eu falava com a minha barriga, tudo foi pensado. Quando ele nasceu, eu fazia exercícios pegando a mão dele, testando texturas, temperaturas. Então, foi um método que eu fiz realmente desde que ele nasceu. E eu não acho que ele seja surpreendente. Eu ensino porque eu acredito que o filho das pessoas que estão em casa também podem alcançar esses resultados. Eu acredito fielmente nisso. Não acho que tem nada de especial. O que você pode passar de experiência para as mulheres que estão agora atravessando uma situação que não consegue resolver, que é a situação do divórcio? Como é que você fez isso com o seu filho? O que é o treinamento? Porque eu conhecendo você, eu sei que você não casou para se divorciar. Sim. Né? Eu vi que você lutou por isso, eu tive bem próximo disso também, de até orar por vocês e tudo. Me fala uma coisa, o que é que a pessoa ouvindo agora, eu estou angustiada, a mulher, e ela vai ficar com as crianças ou com o filho, o que é que a gente precisa fazer com o filho? Eu sou filho de pais separados também. Eu também. Meus pais separaram, eu tinha 6 anos de idade, e eu vi o impacto que foi na vida da minha irmã. Sim. Na minha vida não foi tanto, mas também tive impacto. Sim. Era muito ruim, por exemplo, encontrar meu pai e minha mãe no dentista, os dois não conversavam, um na frente do outro falando comigo. Fala para ela, fala para ele, fala para ela. Até que um dia eu falei, eu não vou mais entrar nessa discussão, isso é problema de vocês. Eu quero saber de você, você que é alguém que está ajudando mulheres. Não tem como reverter o quadro de divórcio ali. Né? Eu luto muito por restauração de casamento, eu sei que você também, porque eu vi você empenhada nisso. Mas não conseguiu. O que é o primeiro passo que essa mulher tem que fazer? Tudo começa muito antes da sua história. O primeiro passo é você entender que os seus pais, eles não tinham acesso à sabedoria emocional. Era a base de engole o choro.
Então eles não sabiam lidar com as emoções. Os meus pais também não se conversavam. Eu matava a aula para ir para a casa do meu pai, porque minha mãe não deixava eu ver ele, e ela ia me buscar de viatura na porta da casa do meu pai, porque a guarda era dela. Então, afeta a cabeça dos filhos. Mas se você acabou de se divorciar e você não sabe o que fazer, primeira coisa, entenda. Você fez o seu melhor. Tá tudo bem. As coisas muitas vezes não são exatamente como a gente quer. A gente precisa focar no futuro. O que você pode fazer? Meu pai me ensinou uma coisa muito interessante, que é: se você não pode fazer nada para resolver, apenas não faça nada para piorar. Se você não fizer nada para piorar, você já vai estar num bom caminho. Seja uma mulher exemplar, tenha honra, honre o seu filho, honre o pai dele, porque ele é referência masculina. Toda criança precisa de um pai, mesmo que seja uma porcaria. Meu pai. Aplausos! Vai treinar esse povo. Muito bom. Então, você que é mulher ou homem também e fica com o seu filho aí depois do divórcio, cuidado, porque no MEDP eu recebo tantas pessoas que perdem a referência materna, mas principalmente a masculina, a paterna. Sim. E aí às vezes você pensa, poxa, o cara é um canalha. E o fato dele ser um canalha, o que é que você pensa? Você pensa, eu tenho o direito de arrebentar com a imagem desse homem diante do meu filho. O problema é que você não está se vingando do seu ex-cônjuge. Você está cauterizando o cérebro. Você está trazendo um problema cognitivo para o seu filho. Você está trazendo impacto emocional negativo desnecessário para o seu filho. Sim. E aí, o que a Sam está falando, eu quero... não é nem complemento, mas é trazer essa mensagem para você. Mesmo que seja um canalha esse homem, não fale mal dele para o seu filho. Sim. Pablo, mas é impossível falar uma coisa boa. Presta atenção na frase que a Sam disse. Se você não der conta de resolver, não atrapalhe. Porque se chegou nesse ponto é porque não teve solução. Então, se você não dá conta, não atrapalhe dali para frente. Porque você tem um filho a ser treinado. E por mais canalha que esse homem seja, seu filho precisa de ter uma ressignificação do que é ser homem de verdade. Só que se você não oferecer essa ressignificação e ficar só reforçando o padrão negativo do pai, o filho vai ser pior do que o homem que você acabou de deixar para trás. E aí é o grande cuidado. Como acabar com a civilização? Perdendo o referencial paterno, perdendo o referencial de família, perdendo o referencial de espiritualidade, perdendo os referenciais. Esse é um grande recado para você. Mas desculpa, só mais uma coisa. Tem uma coisa que é muito importante. O seu relacionamento com o seu ex-cônjuge pode ter sido uma porcaria, mas às vezes o relacionamento do teu filho com ele é bom. Então às vezes a gente coloca nossa opinião pessoal e coloca aquilo na cabeça do filho, sendo que o filho ele nem precisava saber disso. Ele é criança. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Entendeu? A criança ela não precisa se preocupar com seus problemas de adulto. Ela precisa se preocupar em papai e mamãe. Agora tem a casa do papai e a casa da mamãe. É diferente, vou me acostumar com esse cenário, mas ele não precisa saber. Você não chega do trabalho explicando o que aconteceu no trabalho para o seu filho, entende? Então por que você vai explicar os problemas pessoais de dois adultos? A criança não tem. Eu quero chamar a atenção de quem está assistindo, essa serenidade da Sam, aí você pensa assim, eu vou largar meu cônjuge. Eu quero ficar bem igual ela, né? Mas... não faz isso não. Nós como cristãos, nós acreditamos em milagre, nós acreditamos em restauração, nós acreditamos que esse canalha do seu marido pode mudar. Sim. Você que é homem, às vezes sua mulher também é imprestável, a gente acredita que ela também pode mudar, existe transformação. Então eu não quero que você fique com isso, porque eu lembro um dia que um cantor famoso, sabe, ele se divorciou da esposa. O cara é o melhor cantor do Brasil, a esposa linda, poderosa. Aí quando você recebe essa notícia, você pensa assim, se esse cara largou dessa mulher, aí eu fico imaginando um brasileiro mediano em casa, olhando para a esposa e falando, o que eu vou fazer com essa mulher aqui em casa? Ou seja, cuidado com a influência. Sim. Ninguém está te falando para resolver dessa forma, mas eu queria deixar essa mensagem, que você investisse um pouco, porque uma família não é um negócio na promoção das lojas americanas. Não é um negócio que se acaba na Black Friday. Você tem que pagar um preço. Eu prefiro que o homem nem arruma mulher para casar. É melhor ele ficar igual Paulo. Vamos viver poderosamente. Quem falou isso foi Paulo, inclusive. É melhor que você não se case. Vá lá na palavra. Sim. Mas se for para casar, seja homem. A maior parte das famílias que estão desfazendo hoje no Brasil, vou falar só de Brasil, é culpa do homem.
Você que não sabe a mulher que eu tenho, nem preciso saber, foi você que não tinha capacidade de recrutamento e seleção. Eu sou culpado de ter essa mulher. Agora, não aguentar o tranco, não aguentar o tranco, de novo, é culpa sua. Você nesses vícios emocionais, de novo, é culpa sua. Falta de dinheiro numa família, numa geração que precisa desse negócio para as coisas acontecer, culpa sua de novo. A sua incapacidade de crescer como homem. Mas a culpa não é só do homem. O homem é o culpado. Se a palavra fala para o homem morrer pela família, a culpa é do homem. Eu sei que tem alguns homens que nem são homens, são meninos, estão chateados agora com o que eu estou falando. Mas eu estava falando era com o homem, não era com o menino. E meninos não podem casar, porque se eles casarem, eles vão achar que é uma diversão, uma brincadeira aquilo. E quando a brincadeira não for do jeito que ele quer, ele pega a bola e vai embora. Então fica um recado para você que é idiota. Vira homem. Tá bom? Faz esse favor aí. Pegou o código? Instalou o código, Pegou meninão, o código. da vovó. Sami, eu tenho uma caixa aqui. E nessa caixa tem coisas... Misteriosa essa vou colocar caixa, ela hein? aqui para você. E aí você faz o seguinte, Jesus. você vai pegar algo dentro dessa caixa. Senhor. E aí você responde para mim imediatamente. Eu queria te pedir para você não pensar. Quando você pegar... Você coloca a mão, dá para você colocar a mão daí? Vamos fazer. Fala a primeira coisa que vem na cabeça. Pegar? Senão eu pego para você. Não dá não. Não dá. Eu sou pequena demais. Não, se arrancar assim dá. Vai. Vai. Alguém não testou a mão das pessoas, né? Tem que enfiar. O bracinho é curto demais. Vai lá. Vai. O que ela pegou? Seu maior vilão. Seu maior vilão. Calma aí, deixa a música. Vai. Dum, 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 dum. Seu maior vilão. Quem é seu maior vilão? O Batman. Não. Meu maior vilão? Eu falei pra você não pensar, Menino, mulher. mas é que eu não tenho vilão, não. Tem eu acho vilão. que tudo tá trabalhando a meu favor. Não, isso aí também não. Aí tudo bem. Ficou Todas sem as palavras. coisas Aplausos. Todas as coisas cooperam para o bem. Isso aí já tá certo, mas você tem um vilão, não é possível. Menina, um vilão. Você podia criar uma música. Quando a pessoa arregar, a gente criar uma música, uma frase musical falando que ela arregou. Ela tá arregando. Tá bom? Não tem... E aí, qual que é o vilão? Cara, eu acho que o meu vilão é... Você tem vocação política, sabia? Porque você sai Menina, fora já dos me negócios todos. falaram isso, sabia? Vamos sair para vereador esse ano em São Paulo? Bora. Bora. Vai lá, qual que é o vilão? Tá, meu maior Vamos fazer, vilão. o Celso Portiolli vai estar aqui na próxima gravação e a gente vai usar um recurso. Eu quero instalar o recurso. Porque às vezes você não quer responder também, você fala passo. Essa é boa. Quer passar ou quer responder? Ah, não, mas é porque eu não tenho. Sei lá, porque eu não sou estressada. Eu tô pensando aqui. Tá então bom, vou te eu ajudar. tenho. Não, vai. Posso te ajudar? Vou falar. Não. Tá. Acho que você é melhor eu falar. Acho que o meu vilão, mas eu tô vencendo ele agora, é se importar com o que as pessoas vão falar, sabe? Mas aí eu comecei a assistir uns vídeos de um cara que ele tem uma mania de tipo assim, começa com como, pega o código e tal. E aí eu tô tipo assim, mais desapegada desse trem, sabe? De ficar me importando com a opinião dos outros. Necessidade de aprovação. Acho que era isso. Como é que resolve isso? Você que está assistindo. 21 e 22 de maio tem o MEDP, você está convidada, senhora. Dia 20 agora? E 22 de maio. Ah, tá. E sempre não. De vez em quando eu faço o MEDP. O MEDP é uma imersão de inteligência emocional. Se der, faz uma propaganda para pagar esse dia aqui para nós, do auditório. Coloca aí o MEDP aí atrás. Estão sendo pegos de surpresa, né? MEDP é uma imersão de inteligência emocional. Lá você trata esse tipo de coisa. Porque é impossível alguém explodir na vida preocupando com o que os outros acham. Eu vi você se desafiando e você está fazendo lançamento agora. Sim. Se você não importar com o que as pessoas dizem, eu te acho muito ponderada, eu te acho muito nobre. Mas eu acho que você tinha que se soltar mais, sabe? Assim, um pouquinho. Você sempre fica pensando o que vão dizer. Menina, mas eu tô nesse processo agora. Agora eu tô com equipe, né? Oi, Alas.
Querida, eu tô com equipe agora, então eu tô ultrapassando essas barreiras. Poxa, eu tenho 25 anos, né? Eu não cresci na internet e desenvolvi. Foi uma bomba que explodiu assim no meu colo. E Então se eu tô... arrepende dessa fama repentina aí ou não? Não, jamais. Eu acho que se Deus deu pra mim é porque eu tinha um propósito nisso. Boa. Puxa mais um então. Vamos lá. Já passou pelo primeiro, vilão. Meu maior fracasso. Qual que é seu maior fracasso? Teve uma prova de biologia na 5ª série. Tô brincando. Você falou biologia, quase chegou perto do meu fracasso. Eu reprovei na federal. Eu queria ser engenheiro. Eu reprovei em biologia. Caraca. Graças a Deus. Pois é, eu acho que o meu maior fracasso... É que eu não vejo como fracasso, né? Tudo tem um objetivo, mas acho que um dos meus maiores fracassos, que eu não vejo como fracasso mais, foi eu não ter entrado para aeronáutica. A aeronáutica, você queria fazer lá? Ah, eu ia ser piloto de caça. É? A ideia do meu pai, né, gente? Só podia ser. Pra achar os alienígenas. Lógico, né? Lógico. Boa, vai lá, o próximo. Sabe uma coisa boa que eu te desafio, já que isso foi seu fracasso? Vai fazer aula de helicóptero. É, né? Se você não quiser formar, pelo menos você faz umas 3 aulas. Só para você aprender a pousar. Eu até sugeri isso para todo mundo, inclusive. Faça aula de helicóptero para sua mente saber que você dá conta de controlar uma das máquinas mais complexas que o homem já criou. 3 aulas. Meu, eu vou fazer. Porque aí o dia que der problema no helicóptero, eu vou falar, qualquer coisa eu tô aqui. Calma que eu tô aqui. Aí sim. Dá 1-0 para ela. Oi, Se você fizer 1 metro de pé e fizer 3 aulas de helicóptero, você vai mudar o planeta, vai mudar a rotação da Terra. Vai lá, próximo. Aí, você investe no projeto. Claro. Ah, então fechou. Eu vou fazer pra ontem. Bora. Meu maior aprendizado. O que foi a maior coisa que você aprendeu até hoje? Eu sei que a maior coisa que eu aprendi na minha vida. Eu passei por uma depressão severa um período, a ponto de tentar tirar minha vida mesmo. E eu li o livro de Eclesiastes na Bíblia. Aquele livro é muito perigoso, né? Porque do início ao fim você tem embasamento para odiar a vida, né? Tipo assim, a vida não faz sentido. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade, exatamente. E aí é isso aí. Esse cara me entende. Aí no final, mas Deus é maravilhoso. Eu não, ele mudou a casaca só porque está na Bíblia, ele mudou a história. E aí eu deitei na rede, no quintal, e o Jake veio rindo assim, no gramado verde, ficou em câmera lenta aquela cena. E eu falei, se a vida não faz sentido e tudo é vaidade, se eu tivesse que viver tudo isso, para ver esses 5 segundos, eu viveria. Acho que essa foi a lição mais valiosa, que a vida é o agora. A vida é um presente. Então a vida não é sobre ser feliz 100% do tempo, mas é estar 100% do tempo naquele momento feliz. Tipo assim, você vivenciar ele ao ponto de valer a pena tudo que você passou, sabe? Você passaria, pensa agora aí, vocês que estão assistindo. Cadê a câmera? Você que está assistindo, pensa agora. Se você tivesse que reviver tudo de ruim que você reviveu, para viver de novo o momento mais feliz da sua vida, você faria? Ah, eu faria. Acho que essa é a coisa mais preciosa que eu aprendi. Vamos para a última. Escolhe bem escolhida aí a sua última. Caixa secreta. Caixa secreta. Meu super-herói. Ai, gente, com certeza, não preciso nem pensar. É o meu pai. Nossa, até me emociono. Meu Caçador, pai como é que ele chama? é Sampaio. Sampaio. É, Sampaio, caçador de alienígenas. Ele é um cientista incrível, fantástico. Cara, meu pai, ele já leu a Bíblia Que é de o capa a principal capa. superpoder dele? Que a gente, quando coloca essa pessoa, esse super-herói, é porque ele tem um superpoder. Qual Sim. o superpoder do seu pai? A sabedoria. Sabedoria. O meu pai é muito sábio. Ele é um cara que ele tem muita pérola. E ele é um cara low profile. Tipo assim, ele não quer nada. Ele não quer nada. Mas ele só quer aprender. É isso, o conhecimento é uma bênção e uma maldição, né? Porque tem gente que cai num buraco, sabe?
os mais gênios da história tinham essa coisa, né? E o meu pai, ele é assim. Quanto mais a pessoa tem um QI alto, a tendência é ter o QE baixo, que é o quociente emocional. Então, a pessoa muito inteligente, ela é muito impaciente. E o que a pessoa precisava de aprender, né? Ela precisava balancear esse negócio. Então, tem gente que é muito resolutiva, decidida, aí ela vai ficando impaciente, ela não aguenta nem ouvir as pessoas. Total, porque é só Todo jeito tem esse asneira. problema, é isso. E aí, que você que está aqui nos acompanhando, você precisa de ser uma pessoa completa. Você precisa não, você tem que querer. Querer, o que a Sam está ensinando? Vamos aprender para balancear, vamos aprender o que o Marçal fala. Só que o contrário, a pessoa, quando ela é inteligente demais, ela é impaciente, mas quando ela é tola demais, ela perde a vida. Porque a tolice dela faz não aprender nada com a Sam, porque eu não gosto dela. Ou então, tudo que o Pablo fala, eu também não concordo, porque eu não gosto dele. Você sabia que uma das coisas que mais me fez prosperar foi entender isso? Meu, eu entendi isso recentemente, é bizarro. Porque às vezes é exatamente o que você precisa aprender, mas a sua crença limitante... E você não gostar da pessoa. É uma Quando eu idiotice, aprendi né? isso, eu falei assim, eu não preciso gostar de ninguém, eu só preciso pegar o código que ela tem. E eu não tenho, acabou a conversa. É isso. É o seguinte, eu quero alguém da plateia fazendo pergunta para a Sami, aí tem alguém aí já com o microfone aí no jeito? Enquanto isso, Sami, me fala uma coisa. O que é seu grande desafio hoje? Você vai entrar em alguma coisa agora, um desafio onde você está gelando sua barriga, assim. O que é o desafio? Então, agora eu estou para lançar um livro, né? Vou lançar um livro, vou lançar um material, um curso online também. E eu quero criar essa comunidade de mães para a gente se unir mesmo, porque tem esperança. A gente pode garantir um futuro extraordinário para os nossos filhos através da educação que a gente está dando hoje. E não tem um limite, não precisa ser no começo, sempre dá tempo de resolver, sabe? E o meu desafio hoje é nadar contra a maré. Porque a gente vive num mundo que não quer isso, né? Quanto mais ignorante as pessoas, mais fácil de controlá-las. E nadar contra a maré, ter acesso, ter pessoas interessadas nisso, em participar, em investir, em realmente fazer acontecer, é muito complicado. Olha, você falou isso aí, veio algo que eu quero te falar, que aí você pode ressignificar. Você não está nadando contra a maré, você tem que surfar na maré. Ninguém vai querer investir num projeto se vê que você está nadando contra uma maré, mas a maré que está contra ela é positiva para quem vai surfar. Então, eu vejo de verdade que você vai explodir. Não pensa que é uma maré, porque senão ninguém quer pôr dinheiro, ninguém quer investir nisso. Não é. Não tem algo contra aí, você já usa aquele drive mental bíblico, que é tudo coopera para o bem? Sim. Então, não é nadar contra a maré, é usar a maré para surfar. Sim, Se faz você fizer sentido. as 3 aulas de helicóptero, você vai perceber que toda vez que a gente decola, a gente olha para o vento. E como que olha para o vento se ele é invisível? A gente vê um negócio chamado biruta. Ou vê as árvores para o lugar que elas estão balançando, ou vê fumaça. É muito massa a questão da aviação. Por quê? Porque para pousar e para decolar, a gente decola contra o vento. Então, ter o vento contra ou ter uma maré contra, depende da forma que você lida com isso. Uhum. Então você não vai nadar contra a maré. E nós vamos estar juntos nisso. Eu quero conhecer mais o que você está fazendo e quero te ajudar nisso. Gente, garante uns milhões. Aplausos! O que é essa questão, Sami? Surfa, se divirta, Sim. se destrave. Meu, e eu amo isso. É a minha vida. Eu amo crianças. Eu realmente para mim não vejo como uma oportunidade. É a minha vida, sabe? Eu amo isso do fundo do meu coração e eu quero muito que as crianças elas tenham a oportunidade de ter acesso ao conhecimento emocional, porque a gente cresceu assim, né? Não tendo Que dia nada. que vai ser seu livro? A gente começa semana que vem. Prazo, Yalas? 3 dias? 90? Credo. 1 mês. 90 a terra já acabou, Ian. Não, pelo amor de Deus. 1 mês. 1 mês? 1 mês. Vou te cobrar então, em 1 mês. Não, 1 mês vai fazer a cara do Yalas, desesperado. Ó, eu já... Posso falar? Vou te encorajar. Não, o livro vai ter que sair antes ainda. Eu já publiquei 50 livros. Inclusive, traz para mim aí no próximo programa e deixa os livros aqui. Eu queria não. É legal eu ter ali no cantinho uns... uns 50, assim, uma pilha dessa altura, assim, de 50 livros. E eu vou te falar, o mais rápido que eu já fiz até hoje foi com um time grande, levou 3 horas.
O mais rápido de todos. E alas. Tá vendo, né? Vamos ter. Não, pelo menos uma semana eu acho que dá para produzir. Vou explicar por quê. Porque você já tem um conteúdo, você não vai inventar o conteúdo. Exato. Então você precisa colocar ele para fora, pode ser gravando em áudio. Sim. Se for só uma pessoa transcrevendo, leva um mês. Mas se você pegar 10 pessoas numa linguagem, todo mundo entender a linguagem, dá para fazer uma semana o livro. Caso contrário, é um mês mesmo. É o tempo recorde de fazer um livro, é um mês. Se for uma pessoa dedicada. Entende? Então Sim. depende da sua velocidade. Talvez nem precisa, né? Nem, a gente está com prazo para ajudar os outros, né? Pode esperar um ano para fazer o livro, né? Não, então, mas não vou, né? Tem que Já fazer para mim é rápido. para ontem, já. Vamos lá, pergunta da plateia. Aqui. Ô Sami, você não viu atrás, está escrito como tarará. Ah, excelente, muito bom isso É o aqui. seguinte, vai direto no como. Sami, acho que essa palestra... Pode falar Não, seu nome. comece com como. Eu não consigo, ainda estou treinando. Como Aê! Ela conseguiu! Como manter a calma no momento de muito estresse com a minha filha, que tem hora que é muito difícil, porque eu também sou mãe solo e estou aqui sozinha com ela em São Paulo. Eu vim do Rio de Janeiro e eu estou aqui fazendo parte do conselheiro do Pablo e tem dias que é muito difícil. Como manter a calma nesses momentos? Quantos anos a sua filha tem? 2 anos. Terrible 2. Vocês já ouviram falar disso? A adolescência dos 2 anos de idade. Tem essa fase. O Terrible 2 é quando... Digamos que o cérebro da criança é uma máquina, tá? Então, sabe aquela máquina que ela é automática e ela precisa saber qual botão faz o quê? O Terrible 2 é o momento que o cérebro está entendendo o que faz o quê. Então, às vezes, o cérebro vai falar: e o que esse botãozinho aqui faz? Pi, cortisol. Bah! Não tem motivo nenhum. A criança, tipo, sei lá, derrubou um ursinho de pelúcia no chão. Nem quebrar, quebrou. Mas ela explodiu. O que você tem que fazer para conseguir lidar com isso é entender que você é adulta. Você tem controle sobre a liberação do seu cortisol. Então, respira fundo. Deveria ter. Dá para desenvolver. Isso. Respira fundo e fala: é uma máquina que está desregulada, ela está entendendo agora como é que funciona o sistema, liberou um hormônio muito forte dentro do corpo dela e ela não tem controle com isso, ela não está fazendo isso para te irritar, ela está desesperada. Quando ela olha para você e grita com você, ela está pedindo socorro. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que é isso. Do nada eu te odeio, mãe, sabe? É isso que ela sente. Mas não é culpa dela, ela não escolheu isso, é uma coisa maquinária. Então, você tendo a consciência disso, fica muito mais fácil, porque você tem um olhar de empatia. Você olha para sua filha e você fala: tá vendo? Ela precisa de ajuda, ela precisa desenvolver a controlar isso, assim como um dia eu também precisei. E aí, na minha vez, eu tomei porrada, chinelada, sentada. Mas eu vou fazer diferente, porque agora eu sei que ela não está fazendo isso porque ela me odeia, mas é porque ela não tem controle. E você tendo consciência disso, ajuda 100%. Muito bom. Você imagina uma criança com 2 anos de idade, eu tô com uma lá, a Isabela, poderosa, tem cara de vó ela. A Isabela tem 2 anos de idade e ela tem um problema. Qual que é o problema dela? Ela quer mandar em todo mundo, só que essa é a interpretação do adulto, ela não quer mandar em ninguém. Ela está fazendo o que a Sami disse, ela está se descobrindo. Imagina alguém que começa a andar com 1 ano e começa a dominar a fala com 2 e começa a descobrir o mundo inteiro. E ela percebe que se ela bater o pé, a galera afina. E ela começa a perceber que os comandos chamam a atenção da mãe. Presta atenção, às vezes você não está dando a atenção correta para o seu filho. Sim. E aí, às vezes, ele está na tentativa de chamar a sua atenção. E toda vez que ele bate o pé, ele chama a sua atenção. Mesmo que seja para brigar. Sim. Ou seja, a minha mãe está me dando atenção. Então, é assim que eu vou chamar a atenção dela. Você imagina alguém que ficou 9 meses na sua barriga e nunca, nenhuma vez, precisou batalhar para comer, nem chorar. Aí agora ela precisa gritar. Por que as crianças choram? Porque elas descobriram um método daquela máquina chamar atenção. A máquina cerebral. Então, por favor, é um apelo que eu faço para vocês que são pais. Aprenda a treinar seus filhos.
Aprenda, eu sei que seus pais não foram tão brilhantes no treinamento. Na verdade, vocês tiveram um negócio chamado criação. Criação é você pegar, Sam, uma fazenda, cercar ela e jogar um monte de gado. É assim que as pessoas fazem com os filhos hoje em dia. Elas criam os filhos. E filhos não devem ser criados, filhos devem ser treinados. Tem um livro que eu publiquei com a Carol, que é Crie Gado e Treine Filhos. Muito Então bom. você tem que criar gado você solta no pasto. Filho precisa ser treinado. Então um apelo, aprenda. Por quê? Porque você não pegou a formatação de um treinamento básico para o seu filho. Você enfia ele na escola e acha que a escola vai treinar. Eu sou dono de escola, a escola não treina filho. A escola vai recepcionar seu filho. Quem treina seu filho? Eu estou vendo um pai de um aluno ali, o Antônio Fogaça. O filho dele estuda numa escola nossa. Não é a escola que educa seu filho, Antônio. Quem educa seu filho são os amigos deles que estão lá na escola. Inclusive nós vamos fazer uma reunião essa semana para ver o que nós vamos fazer com essas crianças, que elas estão impossíveis. O que é isso? Você acha que a professora é paga para educar, ela é paga para controlar a briga deles. Ela é paga para falar, vamos fazer um desenho, não se matem no meio do desenho. Mas o rolê da educação é uma coisa que tinha que partir de casa, lembra sempre disso. Vai, próxima pergunta para a Sami. Sami, eu sou mãe, eu te acompanho desde a sua gravidez. E você disse que vai lançar o curso, né? E eu queria saber quais são os 3 pilares que você considera assim, fundamentais para uma educação respeitosa. Muito legal isso. Primeira coisa, os pais. É muito importante vocês buscarem a evolução de vocês, sabe? O autoconhecimento. Isso é muito importante, porque como que você vai ensinar uma coisa que você não sabe fazer? Tem que fazer pelo menos igual o Pablo, que é aprender num dia e ensinar no outro. Mas tem que aprender, não dá para pular essa etapa. Eu não sei se ele já fez isso, mas tem que aprender primeiro. Então esse é um dos pilares principais. O segundo é consciência. Você precisa ter consciência de tudo. Porque você tentar fazer isso de forma emocional não funciona, não dá certo. Tem que ter consciência. Então, o que está acontecendo? Eu vou analisar essa situação sem o emocional, para eu ter consciência de como resolver. Isso é muito importante. E o terceiro é decisão. Vocês sabem a diferença de querer, escolher e decidir? Querer é uma ideia. Tem alguma marca que patrocine aqui que não pode falar? Pode falar? Sei lá. Eu quero uma água prata. Ó, merchan. Eu quero uma água prata. Legal, então tá bom. Se alguém pular de paraquedas, derrubar uma garrafinha e cair no seu colo, você vai ter uma água prata. Agora, eu decidi que eu vou tomar uma água prata. Não, eu escolhi tomar uma água prata. Então tá bom, eu vou lá comprar. Eu decidi, então, eu escolhi, então eu vou até lá para comprar. Cheguei lá, não tem prata, só tem minalba. Então eu vou comprar minalba, porque eu quero tomar água, sabe? Isso é escolha, porque escolha é ter opções. Então, quando você tem opções, se não dá certo, você vai para a segunda. A decisão é, eu quero tomar uma água prata. Se eu chegar lá e não tiver, eu vou em outro lugar. Se eu for no outro lugar também não tiver, eu vou voltar para minha casa. E quando chegar lá, eu vou lá comprar. Então, a decisão é muito importante, porque enquanto você quiser ou escolher, a primeira vez que seu filho surtar, você vai para a segunda opção, que é chinelada, que é gritar, que é surtar. Mas quando você decide, não tem outra opção. É por isso que é isso. São os pais, consciência e decisão. São as 3 coisas mais importantes para vocês mudarem a forma que criam os filhos. Ô Sami, o que você... Muito bom. O que você pensa sobre educar filho com vara e... Vou falar do jeito que a gente sempre falou, né? Uhum. Você apanhou ou não? Eu também. Bater no filho. O que você acha disso? Eu acho errado. Na verdade, eu tenho certeza disso, porque se você bate em alguém aqui, é um crime, você vai preso. Por que você bater numa criança que não tem a capacidade física de se defender, é certo? Mas na Bíblia diz sobre a vara da disciplina. Tem que estudar lá hebraico, aramaico, para ver a tradução exata, mas eu acredito que a vara da disciplina é você ensinar a dureza da disciplina, porque a disciplina não é quando tiver afim, quando eu estiver motivado. É você ter disciplina. Isso é a vara da disciplina. Eu vou para a academia, faça chuva, faça sol. Então, você ensinar o seu filho a ter disciplina
é a coisa mais preciosa. Você nunca vai precisar bater no teu filho. Disciplina é mais pesada do que uma vara, né? A vara propriamente dita. Eu tenho uma coisa que eu fiz que funcionou. Eu pegava uma vara, colocava no congelador e deixava lá. Então você não vai comer, não vai. Vai comer ou não vai? Então eu vou pegar a vara. Não era para bater. A vara é uma expressão idiomática. E aí eu sempre pedia para todos eles repetirem: a vara é amiga do tolo. Você é tolo? Não. Aí eu pegava a vara congelada e falava: vocês vão fazer ou não vão o que eu estou falando? O meu método é próprio, tá? E eles pegaram o peso da vara e da disciplina e via a minha alteração nisso. E várias vezes a Carol às vezes me cobrou: você podia participar mais. Eu falo: eu só entro quando for para quebrar o pau. E eu acredito que o pai ele não pode ficar enchendo o saco o tempo inteiro, porque senão os filhos vão esconder as coisas dele. Porque esse é o papel da mãe, né? Mas esse teste, encher o saco é o papel da mãe. Esse negócio de colocar uma vara ficou tipo uns 4 anos, tá? Esse negócio foi tão forte que eu só falava: não vai comer não. Então assim, se você precisa falar demais, falta um pouquinho de autoridade. E a vara, idiomaticamente falando, é um símbolo. Eu também não apoio, não faço e não faz sentido alguém bater na criança. É interessante que a pessoa usa argumento bíblico, mas não entende. Eu sou teólogo, eu posso falar. A vara não é para bater. Ali está falando de vara para mostrar disciplina. Exato. E se você bate animal, ninguém gosta. Se você bate idoso, ninguém gosta. Ou seja, você não tem que bater em ninguém. Mas a criança é a única que você pode bater, né? Na sua cabeça. Isso é mais religioso do que instrutivo. É mais da sua cabeça achar que seu filho vai prestar. Ah, Marcelo, você é uma pessoa tão boa, você apanhou, a Sam me apanhou. Dava para fazer um trabalho, se tivesse dedicado um pouco mais. Essas 2 crianças estão aqui. Se tivesse batido menos e dado mais atenção, a gente estava mais longe. Vixe, com certeza. Você entende? Ou seja, isso é mais religioso na cabeça da pessoa. E tem gente que fala: não, eu quero bater. Você quer bater é porque você não se resolve emocionalmente. Eu entendo porque que seu filho apanha. Geralmente quando uma mãe e um pai estão batendo, sabe o que meu pai fazia, sabe? Meu pai me bateu 3 vezes. E ele nunca bateu no dia. Ele batia no outro dia. Aquilo era uma tortura. Eu preferia apanhar o dia inteiro no dia. Tortura psicológica. Não, teve um dia que eu falei: não, eu vou contar para a diretora, eu não posso voltar para casa. Meu pai acerta a conta 24 horas depois. Nossa. E a pessoa que eu mais tive temor na minha vida foi meu pai. Ele não precisava ter batido, mas só dele ter instalado isso. Você sabe o que ele fez? Ele me bateu uma vez e falou assim: eu vou te dar 3 cintadas. A próxima vez que você fizer uma coisa que é desonrosa, eu vou te dar o dobro. Aí ele me pegou, me deu 12. E depois ele pegou e falou 3, 6. Aí depois ele falou: agora você sabe qual que é o dobro de 6? Aí eu falei: é 12. Não queira levar 12 cintadas. Meu pai parece o Beto Carreiro com o cinto na mão. Gente. Depois que ele me bateu essas 12, ele falou assim: você sabe o dobro de 12? Nunca mais eu voltei na presença dele. Porque ele criava uma atmosfera de autoridade tão grande que ele me bateu. Meu pai me bateu só 3 vezes. A minha mãe me bateu 80. Que eu contei. Então assim, eu lembro de todas as vezes que eu fui corrigido, falava mais sobre o limite emocional da minha mãe ou do meu pai do que o que eu precisava de ter de correção. Exatamente. Então Olha... que fique claro isso para vocês. Quando você vai para as vias de fato com seu filho, está falando mais sobre você do que a travessura que ele fez. É porque você é fraco emocionalmente. E aí você quer sentar o bambu nele. A última pergunta então para a Sami. Sami, como preencher essa lacuna da ausência do pai hoje para uma criança que pergunta para a mãe: cadê meu pai? Você diz uma criança que é criança atualmente ou um adulto? Uma criança mesmo, hoje, uma separação, um pós-separação. É muito importante você ensinar para a criança o papel de um homem. O meu filho é um menino, ele tem 4 anos e ele abre a porta do carro para mim. Eu dou uma abridinha na garrafinha de água e depois eu entrego para ele abrir para mim. Então, mesmo que infelizmente ele não tenha essa referência, mas se você tem um avô, um tio, alguma coisa, assim como eu não tive uma boa referência de mãe, eu aprendi isso ao longo da vida. Mas porque dentro da igreja eu ouvia o que era o certo. Então é muito importante você dar esse material para ele buscar e construir isso. Tem que ter um embasamento. Existe uma coisa na primeira infância que eu chamo de pilares. Pilares mentais.
A criança, ela tem assim, ó, vai ligando, sabe? E tem fotinhas das pessoas. O primeiro da criança são 2 lugares, pai e mãe. Se ela tem esse déficit, você precisa dar oportunidade para ela ter referências disso, sabe? Você precisa ensinar como é ser um homem, como é que um homem deveria agir. E ele vai adquirindo esses conhecimentos, essas referências através da vida. Eu falo que a gente não pode criar um cenário perfeito. Infelizmente, eu já tentei. Mas a gente não tem controle. Não consegue. Exatamente. É o seguinte, olhando naquela câmera ali, você vai mandar um recado, como se fosse o recado que 8 bilhões de pessoas assistiriam. Existe algo que queima no seu coração, que você pode mirar naquela câmera, que essa mensagem vai chegar em 8 bilhões de pessoas. Que mensagem é essa? Gente, deixa eu pensar. Tá, vamos lá. Assim como você respeita as pessoas em volta de você, a gente também pode respeitar as crianças. Assim como às vezes você não tem apetite, uma criança também pode estar sem apetite às vezes. Nós precisamos entender que as crianças são futuros adultos e que elas têm exatamente o mesmo direito de serem respeitadas. E entendendo isso, a gente vai mudar toda a humanidade, a mão de obra, a mentalidade do mundo inteiro, de todas as pessoas. E isso não é uma coisa que só quem tem dinheiro pode fazer. Todo mundo pode fazer. Isso é possível para você, para dentro da sua casa. E isso vai melhorar tudo. Através de como você vê o mundo. E como você ensina os seus filhos a ver o mundo. Porque é a gente que ensina. E você é capaz. Você pode fazer isso. Então me segue lá, que tem todas Fala as seu dicas. Instagram, pode falar. Uma salva de palmas para a Sami. Qual que é o Instagram, Sami? O arroba do Instagram e do TikTok é o mesmo, né? @SamiS. Samis. Samis com 2 M's. Está aqui ó, no Isso. painel. Sami Sampaio é Samis. Eu quero te agradecer. Vou cobrar em 30 dias o seu livro. Combinado. Quero ver você lançando. Quero ver você levantando mulheres. Vou te dar um código sobre isso. Não queira ser a treinadora delas, mas queira levantar treinadoras. A sua mensagem vai chegar mais rápido. Multiplique seu talento. Algumas pessoas querem ser o herói da educação, mas para fazer isso dentro de uma geração, a gente não tem que querer ser o que mais tem aluno. Sim. Não é o aluno na ponta final, mas é formar líderes. Guarda isso no seu coração e estamos juntos. Até Muito depois do obrigada fim. pelo convite. É nóis. Esse é o